Memória, repressão, família, resistência. A nossa relação com tudo isso é construída magistralmente no livro que a gente vai conversar hoje, que é A Resistência, do Julian Fuchs. O Julian Fuchs é paulista, nasceu em 1981 e já tem alguns livros publicados, como Procura do Romance e Histórias de Literatura e Cegueira, assim como já ganhou diversos prêmios, como o Prêmio Telecom e o Prêmio Jabuti de Melhor Romance e Livro do Ano, pelo livro que a gente vai conversar hoje, que é A Resistência. Esse é um romance super curto, de 139 páginas, mas engana-se aquele que, por achar que é um livro reduzido, que ele vai ser um livro de apenas uma temática e com um livro de fácil interpretação. Esse é um livro que ele é construído em várias camadas e os seus pequenos capítulos funcionam como as diversas camadas do romance. A cada capítulo, uma nova visão, um novo ponto de vista nos é apresentado sobre o protagonista e a sua família, e assim a gente vai compondo esse retrato familiar, esse grupo de memórias que nos faz poder ponderar um pouquinho e assimilar melhor essa história. O livro é escrito então por esse filho e irmão, e aqui ele vai nos contar primeiramente que o seu irmão é adotado. E essa palavra em si mesmo já é um estigma, né, de filho adotivo, de filho adotado, e ele vai nos dizer de como é difícil assimilar e lidar com essa narrativa. E aqui, primeiramente, ele vai ter o foco em específico sobre a sua relação com o irmão, sobre a assimilação da adoção, e aí por meio de links muito bem construídos, ele consegue ir levando o romance e tratando de temas muito mais variados e muito mais complexos. E essa primeira inferência se dá aqui, nessa frase. Ter um filho há de ser sempre um ato de resistência. Talvez a afirmação da continuidade da vida fosse apenas mais um imperativo ético a ser seguido, mais um modo de se opor à brutalidade do mundo. E aqui a gente vai conhecer como ele, como filho, como esse filho foi gerado, como esse filho foi adotado, como uma espécie de resistência. E essa resistência existiu porque os pais, sendo argentinos, viveram uma época da ditadura, da repressão, da opressão. E adotaram esse menino, por esse menino não ter uma mãe, por essa mãe ter sido capturada, por ter desaparecido, e eles terem que cuidar desse menino. E aqui essas nuances vão crescendo e essa investigação das memórias vão sendo construídas. Tem como se fazer várias conexões desse livro com outros que retratam de temas parecidos. Por exemplo, livros que eu gostei muito de ler no ano passado, O Minha Sombra Cabe Ali, na qual a gente tem um jovem que vai para uma cidade do interior de Minas Gerais investigar seu passado e suas conexões. E aqui o jovem narrador do livro, em alguns capítulos, ele volta para a Argentina, mexendo em fotografias da família, tentando entender mais desse passado que ele não viveu e não conheceu. Assim como o narrador desse livro pode se comparar com o narrador de Dois Irmãos, esse jovem que não conheceu o ambiente na qual ele é formado e tenta entender a vida por meio dessas memórias. E aqui essa construção, essas memórias ligadas também ao papel do autor, do escritor, é muito colocada em voga e é muito interessante. Porque aqui a própria família sabe que esse romance está sendo escrito e a maneira como os familiares vão recebendo e vão lidando com essa memória, essa vida deles escrita em papel, e como é a reação deles a ler esse livro, de entender, de perceber como aquele garoto está enxergando o mundo sobre o ponto de vista dele, brinca com a realidade em si. E às vezes como a pessoa guarda as memórias ou se lembra dos fatos que aconteceu, não condiz com a realidade. E aqui a gente percebe muito disso, de como a emoção e de como o tempo muda as nossas memórias, muda os fatos. E é muito interessante como o autor brinca com isso. E é um fato muito importante desse livro, se não for o aspecto principal desse livro. E eu acho interessante uma passagem na qual ele está nesse apartamento na Argentina e ele se depara com uma foto, né? E a foto é essa captura de um momento passado, é essa memória que nos traz o passado à tona, mas sem interpretação. E ele diz o seguinte:
São perguntas vãs, eu sei. Perguntas inconsequentes que a foto impõe ou sugere. É porque a foto cala que eu me obrigo a dizê-la, que eu insisto em traduzir sua retórica, em captar sua tortuosa sentença. Só quando deixo de vê-los, só quando fecho o álbum e o enterro na estante tão alto quanto alcançam meus dedos, é que enfim chego a entender quanto mentem as fotos com seu silêncio. E assim como as fotos, as memórias também mentem. Esse livro mente, as narrativas mentem. E isso você vai entender melhor lendo o livro. Mente porque ao autor que está escrevendo, o narrador que está escrevendo essa história, colocar o seu ponto de vista sobre os fatos que está acontecendo, ele não está retratando aquela realidade. Ele está omitindo. E o silêncio aqui é muito marcante. O silêncio da época de repressão, o silêncio do passado que se esconde, o silêncio dessas mentiras que são evocadas ao longo da narrativa. O silêncio desse livro é muito opressor, principalmente o nosso próprio silêncio. E assim esse livro é sobre silêncios e uma diversidade de silêncios. O silêncio de alguém desaparecido por um período de ditadura, de um familiar que nós não temos contato, o silêncio de um irmão, o silêncio de um momento de desconforto com o qual ou nós não sabemos lidar, ou nós não temos o que falar, o silêncio de memórias guardadas em segredo, o silêncio da morte, o silêncio da fuga, o silêncio de uma sociedade que não protesta e não luta contra a opressão que está sofrendo, e também um dos mais fortes, o silêncio de não confessar, de não entregar os outros na tortura. E todos esses silêncios e muitos desses silêncios acabam funcionando como resistências. A resistência de uma pessoa que faz parte de um grupo e da qual por fidelidade não entrega os amigos, a resistência de uma pessoa de não entregar os seus segredos, a resistência de uma pessoa que luta pela vida, a resistência de uma pessoa em fuga, a resistência de permanecer sem fazer nada também, de não opinar, de não colocar sua cara a tapa e lutar por um mundo melhor. Então, ao dialogar com o silêncio, a resistência à memória, esse livro cria uma combinação de confrontos, de conexões que o tornam um exemplar à parte. A Resistência é um livro evocativo. Ele vai conseguir falar de muito mais coisas nas entrelinhas do que o que propriamente está escrito. É um livro que permite muitas leituras, muitas interpretações. Pode não agradar a todos por não ser aquele tipo de leitura fechada, que tem um enredo com começo, meio e fim, mas é um livro que me agradou muito, justamente por contemplar um período tão icônico na política atual, importante para ser lido nesse momento, tanto é que foi premiado como livro do ano no ano passado, mas também um livro que representa várias fases da nossa vida, várias fases da nossa história. Então, se você está pretendendo ler um livro legal, um livro que é premiado e que mereceu ser premiado, leia A Resistência. Vamos valorizar mais a nossa literatura, valorizar mais os livros escritos na nossa língua, e A Resistência do William Fuchs é uma pedida incrível. Esse livro saiu pela Companhia das Letras e a capa é linda, com essas fotografias, com uma parte que eu já comentei, eu acho que vocês vão entender o motivo dessas fotografias estarem na capa. Então, para começar o nosso diálogo, eu propus algumas questões que nós podemos conversar acerca do livro, só que eu digo que não são questões fechadas, você pode propor outras questões e conversar livremente sobre outros assuntos aí nos comentários. A primeira questão é a seguinte: um livro que aborda política, que aborda momentos importantes da nossa história, te afastam a leitura? Ou você considera que essas leituras são importantes? E se você considera que essas leituras são importantes, como distinguir os livros que são vendagens de uma política e livros que são críticos, informativos, livros que debatem? Ou as duas formas de se comunicar e fazer literatura são importantes? Então, o segundo tópico é um tópico de memórias. Então, se você tem alguma história para contar, ou alguma memória, ou um ponto de vista para compartilhar aí nos comentários sobre algum tópico que esse livro aborda, uma época de resistência, uma época de silêncios na nossa história, na sua vida, na vida da sua família, algum momento marcante, alguém que tenha passado por essa época de ditadura aqui no Brasil ou em algum outro país da América Latina, se você conhece,
tem uma história própria ou já leu algum livro, deixa aí nos comentários que nós, os nossos leitores do nosso canal, e eu e a Juliana vamos adorar conhecer e ler o comentário. Então é isso, vamos começar o nosso diálogo e ele não para por aqui. Espero que a gente possa ter um papo saudável aí nos comentários e discutir um pouco mais sobre esse livro e outros livros. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, curta e compartilhe nas redes sociais com seus amigos para ajudar a gente a divulgar a literatura e o nosso canal. Então, se você gostou, tem essas outras duas indicações de vídeos aqui que são livros incríveis, então continue com a gente, continue assistindo os nossos vídeos. Obrigado por estar conosco e até mais.